Você já reparou que quase tudo que sustentava a saúde humana era simples, gratuito e fazia parte da vida normal? O sol estava lá. O sono vinha quando o corpo estava em paz. Caminhar era parte do dia. Comer era uma resposta à fome. Ficar sem comer por algumas horas não era uma crise metabólica, era só viver. A gordura animal estava na cozinha. A carne era comida de verdade. O silêncio era normal. A fome era interpretada como fome. O cansaço era interpretado como sinal de descanso. E hoje? Hoje tudo virou produto, tudo virou medo, tudo virou protocolo, aplicativo, suplemento, relógio, shake, cápsula, assinatura, consulta, rastreador, regra, cálculo, planilha e culpa. E a pergunta que eu quero fazer nesse vídeo é simples. Em que momento a saúde deixou de ser fisiologia e virou mercado? Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar como o século passado tirou de você o básico e como esse século está vendendo tudo de volta, uma assinatura por vez. E por que a dieta carnívora incomoda tanto? Porque ela devolve simplicidade para um mundo que lucra com a sua confusão. Se você ainda não me segue, se inscreve aqui no canal agora, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há mais de 5 anos. E esse tema conversa diretamente com tudo que eu ensino aqui, porque a dieta carnívora não é só uma dieta. Ela é uma forma de lembrar o corpo de algo que ele nunca esqueceu. Funcionar com alimento de verdade, com saciedade real, com energia estável e com menos dependência de soluções artificiais. O sol era de graça. Eles te venderam o medo absoluto do sol, fator proteção solar 50 todos os dias, em qualquer situação, em qualquer horário, para qualquer pessoa, como se o sol fosse um veneno e não uma das principais fontes naturais de regulação biológica do corpo humano. E aqui já vou deixar uma coisa clara, porque sempre aparece alguém querendo distorcer. Eu não estou falando para você se queimar no sol. Eu não estou defendendo imprudência. Eu estou falando sobre exposição inteligente, gradual, respeitando o seu tipo de pele, seu horário, seu limite e sua realidade. O que eu estou questionando é a mentalidade moderna que transformou o sol em inimigo e depois normalizou uma população inteira com medo da luz, baixa exposição solar, vitamina D baixa, imunidade ruim, sono ruim e dependência de cápsula para tentar repor aquilo que o corpo deveria produzir naturalmente com uma exposição inteligente. O problema é que fizeram você temer o sol, aceitar química diária na pele como rotina e acreditar que fugir da luz natural é cuidado. Para mim, isso não é saúde. É desconexão vendida como prevenção. O sono era de graça. Hoje você precisa de relógio para dizer que dormiu mal, aplicativo para medir seu sono, suplemento para relaxar, cápsula de melatonina para apagar, meditação guiada para respirar, luz vermelha para desacelerar, óculos bloqueador de luz azul para sobreviver à noite e um relatório no celular para confirmar aquilo que seu corpo já estava tentando te dizer. Você está exausto. E por que você está exausto? Porque a vida moderna virou uma fábrica de estímulo. Tela o dia inteiro, cafeína para empurrar, açúcar para animar, álcool para relaxar, remédio para dormir, despertador para acordar. E no meio disso tudo, ninguém pergunta o básico. O que você comeu? Como está a sua glicemia? Como está a sua insulina? Seu corpo está inflamado? Seu sistema nervoso está em guerra? Por que não adianta colocar um aplicativo de sono em cima de um metabolismo quebrado e esperar milagre, gente? O relógio pode medir sua noite, mas ele não corrige sua fisiologia. Caminhar era de graça. Hoje te venderam esteira, um tênis de R$ 2.000. Relógios, aplicativos, meta de passos, planilha e culpa. Caminhar virou performance. Ficar em silêncio virou improdutivo. Descansar virou preguiça. Sentir fome virou emergência. Comer comida simples virou radicalismo. E aí entra uma das maiores inversões da modernidade. Aquilo que era natural virou perigoso.
e aquilo que foi criado em laboratório virou normal. Carne vermelha virou suspeita, gordura animal virou vilã, sal virou medo, jejum virou transtorno. Mas óleo de semente refinado, cereal matinal, bebida zero, barrinha proteica, pão integral industrializado, shake substituto de refeição e sobremesa fit com 15 ingredientes viraram parte de uma dieta equilibrada. Percebe a loucura elegante? Porque é isso que a modernidade faz muito bem. Ela não vende bagunça com cara de bagunça. Ela vende bagunça com embalagem limpa, fonte minimalista e promessa de saúde. E a nutrição entrou nesse jogo com força total. A tal dieta equilibrada, do jeito que muitas pessoas aprenderam, virou um manual de dependência alimentar. Você precisa comer de 3 em 3 horas, precisa levar lanche, precisa pesar comida, precisa calcular macro, precisa montar marmita de domingo, precisa variar infinitamente. Precisa comer fruta, grão, cereal, leguminosa, oleaginosa, salada, suco, iogurte, granola, suplemento, pré-treino, pós-treino. Ufa! Precisa de whey porque não bate proteína. Precisa de fibra porque o intestino não funciona. Precisa de magnésio porque tem cãibra. Precisa de vitamina D porque não pega sol. Precisa de ômega 3 porque tiraram gordura animal e colocaram óleo vegetal. Precisa de colágeno porque falta proteína de verdade. Precisa de probiótico porque o intestino vive em guerra. Precisa de remédio porque o metabolismo perdeu o freio. E no final, a pessoa pensa em comida o dia inteiro, come o dia inteiro, compra produto o dia inteiro, se culpa o dia inteiro e continua com fome. Mas espera, porque aqui está o ponto que muda tudo. Talvez o seu corpo não esteja pedindo mais produtos. Talvez ele esteja pedindo menos ruído. O corpo humano não foi desenhado para depender de uma farmácia, de uma prateleira de supermercado e de um aplicativo para executar funções básicas. O corpo sabe usar luz, sabe dormir, sabe caminhar, sabe jejuar, sabe digerir carne, sabe usar gordura animal, sabe produzir energia a partir de gordura, sabe regular fome e saciedade quando recebe o substrato certo. Agora, o corpo não foi feito para lidar o dia inteiro com ultraprocessado, óleo de semente oxidável, adoçante artificial, farinhas refinadas, açúcar escondido, emulsificante, aromatizante, corante, conservante, textura artificial e alimentos hiperpalatáveis desenhados para você não conseguir parar de comer. E depois a culpa cai em quem? Em você. Dizem que você não tem disciplina, que você não tem força de vontade, que você não sabe se controlar. Mas ninguém quer falar que a comida moderna foi criada para sequestrar seu apetite, bagunçar sua saciedade e te manter dependente. A dieta carnívora incomoda porque ela corta esse ciclo pela raiz. Não porque seja mágica, não porque seja seita, religião, não porque seja moda, mas porque ela devolve para o corpo uma mensagem simples. Proteína animal, gordura animal, sal, água e fome real. Sem lanche de emergência, sem sobremesa fit, sem shake substituindo comida, sem fibra empurrada para o intestino inflamado, sem óleo vegetal fingindo ser saudável, sem açúcar escondido, sem variedade infinita para estimular desejo o tempo todo. A carnívora reduz ruído alimentar. E quando você reduz ruído, você começa a ouvir sinais que estavam muito abafados. Fome de verdade, saciedade de verdade, energia de verdade, intestino mais silencioso, menos compulsão, menos oscilação de humor, menos necessidade de beliscar, menos pensamento obsessivo por comida. Um dos mecanismos principais aqui é a estabilidade glicêmica. Quando você vive uma alimentação baseada em carboidrato, mesmo que seja o carboidrato saudável, dependendo do seu estado metabólico, você passa o dia subindo e descendo glicose e insulina. Sobe glicose, sobe insulina, depois cai energia, aí vem fome, aí vem café, aí vem vontade de doce, aí vem lanche, aí vem mais estímulo, aí vem mais insulina. E você chama isso de falta de controle. Mas muitas vezes é só a fisiologia gritando por estabilidade. Quando a base da alimentação vira proteína animal e gordura animal, o corpo recebe aminoácidos, gorduras essenciais, colesterol,
vitaminas lipossolúveis, ferro M, zinco, B12, creatina, carnitina, colina. Ele recebe matéria-prima, ele recebe saciedade, ele recebe densidade nutricional. E uma coisa muito interessante acontece. A pessoa para de precisar negociar com a comida o dia inteiro. Outro mecanismo é a saciedade hormonal. Proteína animal estimula sinais de saciedade de forma muito potente. Gordura adequada sustenta energia. E quando você combina proteína suficiente com gordura animal de qualidade, você reduz a necessidade de beliscar. Não porque alguém te mandou fazer jejum, mas porque a fome deixa de ser um alarme desesperado. A pessoa começa a perceber que consegue passar algumas horas sem comer e não morrer. Parece simples, mas para quem viveu anos de refém de pão, fruta, café, bolacha, barrinha e só um docinho, isso é libertador. O jejum deixa de ser castigo e volta a ser o que sempre foi, uma consequência natural de estar bem nutrido. E aqui entra uma das frases mais importantes desse vídeo. Uma dieta que exige que você pense em comida o dia inteiro não está te dando liberdade. Está te dando uma coleira com embalagem de saúde. A carnívora simplifica. E simplicidade hoje virou quase um ato de rebeldia. Porque o sistema não ganha quando você acorda, come carne e ovos, sai para caminhar, pega sol com inteligência, bebe água, trabalha, treina, dorme e não precisa de 15 produtos para funcionar. O sistema ganha quando você acredita que seu corpo é frágil demais para viver sem assistência. Ele ganha quando você tem medo da fome, medo do sol, medo da gordura, medo da carne, medo do sal, medo do colesterol, medo de ficar sem lanche, medo de não bater fibra, medo de não tomar suplemento, medo de confiar no próprio corpo. E veja que interessante. Primeiro, eles criam o medo. Depois, vendem o alívio. Isso não é cuidado, isso é mercado. E antes que alguém diga, Lua, mas você está dizendo que toda tecnologia é ruim? Não, pelo amor de Deus. Não estou dizendo isso. Eu não sou contra a tecnologia. Eu não sou contra exame, eu não sou contra a medicina, eu não sou contra usar protetor solar se fizer sentido em algum momento. Eu não sou contra um suplemento bem indicado. Eu não sou contra a ferramenta. Eu sou contra transformar a ferramenta em muleta eterna. Eu sou contra vender doença como destino e produto como salvação. Eu sou contra fazer as pessoas acreditarem que o corpo humano é uma máquina defeituosa que só funciona com intervenção permanente. O que eu vejo na prática é que muita gente não precisa de mais complexidade. Precisa de uma estratégia simples, repetível e biologicamente coerente. E é por isso que eu sempre digo, a dieta carnívora não é sobre comer carne por provocação. É sobre remover tudo aquilo que está roubando a conversa entre você e seu corpo. Quando você tira açúcar, farinha, óleo vegetal, ultraprocessado, bebida adoçada, álcool, belisco, sobremesa fit, shakes, granola, pão integral, cereal e essa infinidade de alimentos que parecem saudáveis, mas mantêm o metabolismo preso, o corpo responde. Às vezes com energia, às vezes com redução de fome, às vezes com melhora intestinal, às vezes com maior clareza mental, às vezes com a perda de peso, às vezes com exames melhores. Não porque a carnívora seja um milagre, mas porque o corpo finalmente parou de apanhar todo dia com cara de dieta equilibrada. Agora eu também preciso ser honesta. Nem todo mundo deve sair amanhã fazendo uma carnívora estrita de qualquer jeito. Principalmente quem vem de uma vida inteira de alto carboidrato, compulsão alimentar, resistência à insulina, constipação, uso de medicação, histórico de efeito sanfona muito acentuado, medo de gordura. Para algumas pessoas, entrar direto pode gerar sintomas de adaptação forte. Por isso, o caminho mais inteligente muitas vezes é reconstruir o metabolismo por etapas. Primeiro reduzir o excesso de carboidratos, depois entrar em uma cetogênica bem feita, depois experimentar a carnívora com mais segurança, consciência e acompanhamento. Essa é exatamente a jornada que eu estruturei no Ketabolismo. O Ketabolismo é o meu programa de 8 semanas,
que conduz você por esse processo de forma segura e progressiva. Low carb, cetogênica e carnívora. Não é para te prender em regra, é para te ensinar a sair da dependência alimentar, entender seu corpo, ajustar fome e saciedade, reduzir ruído metabólico e descobrir o que acontece quando a comida volta a ser simples. Essa é a jornada que eu estruturei no Ketabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. O link para você conhecer melhor está aqui na descrição do vídeo. E agora eu quero fazer algumas perguntas para você, porque esse vídeo precisa virar uma conversa bem importante aqui nesse canal. Você sente que hoje depende de algum produto para fazer algo que antes parecia básico, como dormir, ter energia, ir ao banheiro, relaxar ou controlar a fome? Você já teve medo de ficar algumas horas sem comer? Você já sentiu que quanto mais dieta equilibrada fazia, mais pensava em comida? Você já percebeu melhora na fome, no sono, no intestino ou na energia quando aumentou carne, ovos e gordura animal? Comenta aqui embaixo porque a experiência de uma pessoa ajuda muito a outra. E eu leio sempre que possível. Então, peço para que compartilhe com aquela pessoa que vive comprando suplemento, shake, lanche fit, aplicativo, relógio, cápsulas e ainda sente que o corpo não funciona. Curta o vídeo se esse conteúdo abrir os seus olhos, porque isso me ajuda a continuar trazendo esse tipo de informação aqui. E se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. No Instagram você me encontra com @lua.ferrari. E a reflexão final é essa. Talvez saúde não seja adicionar mais coisas. Talvez seja ter coragem de remover o excesso e voltar para aquilo que o corpo sempre reconheceu. O básico não é atraso. Muitas vezes o básico é o que sobrou de verdade no meio de tanta propaganda. Pense nisso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.